Primeiro agradecer a presença dos senhores aqui. A gente sabe como é difícil comparecer todos ao mesmo local, ao mesmo horário. Mas muitos dos senhores já tinham entrado em contato e gostariam de saber nosso posicionamento. Eu queria dizer para vocês em que nenhum momento eu estou desistindo, em nenhum momento nós vamos esquecer os quase 1 milhão de votos que nós tivemos, os eleitores que estão conosco. Nós não vamos esquecer as nossas pautas, os nossos princípios, os nossos valores. A gente vai continuar lutando, continuar acreditando. Esse não é um momento triste para mim, é um momento de esperança, é um momento de fé. E são os momentos mais difíceis que a gente vê nas passagens bíblicas, que as pessoas tiveram que mostrar a sua verdadeira fé. Aquela fé que entende, que excede todo entendimento. A fé que não entende, que não traduz o que está acontecendo, que às vezes pergunta para Deus, Deus, o que está acontecendo comigo? Principalmente quando você é tomado por injustiça. Mas essa fé, ela permanece com esperança, com alegria e com confiança em Deus. Então, tanto eu como toda a minha família, é claro que a gente fica preocupados, mas eu estou atravessando um momento, depois de uma grande depressão que eu tive, um momento de verdade experimentar que Deus está me dando força e está me mantendo de pé. Amém! E durante todo esse momento, eu não vou faltar um momento, um segundo sequer com os meus eleitores. Então, o processo ainda não acabou, ainda há vários recursos que podem ser feitos. Um pedido de suspensão foi solicitado no dia 29 do 4, dentro da Câmara dos Deputados, está sendo analisado. Eu já tive um sinal verde de que ele vai ser pautado. Vamos esperar o melhor momento para isso acontecer, porque eu ainda tenho um tempo para poder colocar ele em pauta. Enquanto isso também o meu advogado vai apresentar alguns instrumentos que são normais de se apresentar num processo como esse. Nós trouxemos materiais para vocês, que vocês podem levar depois, para vocês verem as discrepâncias dentro do processo. O hacker Walter Delgatti, que eu nunca escondi que eu conhecia, vocês souberam disso acho que antes de muita gente, porque foi vazado na imprensa, não tem nenhum problema com relação a isso, mas ele deu vários depoimentos, ao total foram 6 depoimentos, tanto na Polícia Federal, quanto na CPI, quanto depois, durante o julgamento. Em cada um dos depoimentos, ele contou uma versão. Ele conta uma versão, volta atrás, conta outra versão terceira, depois conta uma quarta versão, e em alguns momentos ele apresentou 6 versões diferentes. Então, a própria Polícia Federal, quando esteve na casa dele, nomeia ele como um mitômano, ou seja, uma pessoa que mente e que inventa histórias. O advogado dele, eu tenho também vídeos, posso mandar para vocês, em que ele apresenta pelo menos 5 versões do porquê que o Walter Delgatti teria feito essa invasão. E a gente percebe que tem versão de que é porque eu daria um emprego para ele, tem versão de que o presidente daria emprego para ele, depois tem versão dele de que ele receberia dinheiro, inclusive diz que recebeu dinheiro. Vocês vão ver que a Polícia Federal provou que ele não recebeu R$1 meu, R$1. Todas as pessoas que ele disse, as quais foram intermediários nesse recebimento de recurso, foram recebidas pela Polícia Federal nas suas casas, tiveram seus celulares apreendidos, documentação apreendida, computador apreendido, e não foi provado, aliás, foi provado que o dinheiro não veio de mim, não partiu de mim, não tem nenhuma relação comigo. Então, aqueles outros 40 mil que era por dinheiro também cai por terra. Outra coisa que cai por terra é ele ter dito que eu teria dado um tratamento de saúde para ele, depois do ocorrido. Esse tratamento de saúde, uma vez ele me ligou, estava quase morrendo, e eu pedi para que uma Santa Casa atendesse ele, Santa Casa gratuita, por sinal, e ele ficou 7 dias internado, ele ia morrer, ele estava com uma infecção muito alta, quase sepsemia, e ele morreria. A Polícia Federal investigou essa Santa Casa, fez
batida de prisão, de apreensão de bens na Santa Casa, e também se provou que eu não paguei absolutamente R$1 para esse tratamento. Ou seja, alguns dos senhores podem perguntar, mas por que ela foi oferecer um tratamento para um criminoso? Se vocês soubessem todas as vezes que eu ajudo, nosso gabinete, está aqui representado por vários dos meus assessores, ajudam as pessoas a conseguirem um tratamento, não está escrito. E no meio disso pode ter gente que não seja boas pessoas, tem gente de esquerda, tem gente que não votou em mim, mas saúde é uma coisa que não se pode negar para a população. Então, todos os motivos eles estão aqui e mais alguns outros. Esse vídeo do Ariovaldo, em que ele fala de várias formas, né, o porquê de eu ter ajudado o Walter. Agora, no final, essa semana, ele disse que Walter fez isso por vaidade. Que ele entrou no CNJ por vaidade. Algumas vezes ele disse que o documento foi feito por mim, outras por ele, outras por uma terceira pessoa e outras pelo próprio presidente Bolsonaro. Repito mais uma vez aqui, como disse em uma entrevista anterior, Jair Messias Bolsonaro não tem nenhuma relação com esse caso. Até porque eu não tenho nenhuma relação com esse caso. A invasão ao CNJ foi feita da cabeça dele, assim como foi feita a Vaza Jato da cabeça dele, né, solicitado por algumas pessoas de esquerda depois que ele entrou, mas ele conta essa história de que ele tinha sido processado por um promotor e por causa disso ele quis se vingar através do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro. Ou seja, também tinha sido vaidade e vingança pessoal. Nesse caso, sinceramente, no final das contas eu não sei o que motivou ele, mas eu acho que na maioria das vezes um hacker faz isso por vaidade. O porquê ele quis jogar isso em cima de mim, até hoje a gente não sabe e muito provavelmente não saberemos. Mas injustiça, ela se conserta com o tempo, com justiça, com dignidade, com educação, com respeito às leis. E a gente tanto vai respeitar as leis, quanto também nós vamos nos fazer ser respeitados pelas leis. Vou pedir para o Daniel falar um pouco do processo para vocês. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, o que tem que ser feito, como a Ordem dos Advogados tem se declarado, uma crítica à forma do julgamento. Eu tenho enorme respeito para com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas é absolutamente inaceitável, do ponto de vista da defesa, do ponto de vista do advogado, que o julgamento tenha sido procedido de forma virtual, ou seja, sem o advogado estar presente e na presença dos ministros. Isso é um cerceamento de defesa, isso impede que o julgamento possa ser feito da melhor maneira possível. O próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz que o advogado tem direito a 1 hora para elencar os motivos por que aquela ação tem que ser anulada ou tem que ser julgada improcedente. O mesmo regimento diz que o advogado tem que estar preparado para responder perguntas dos ministros. E aí eu pergunto a todos, e nesse caso, que o que aconteceu foi um julgamento virtual, onde um ministro, o relator, examina o processo e os outros votam na sequência, sem demonstrar que efetivamente examinaram o processo de forma exaustiva, como era absolutamente obrigatório. Então, cercear, impedir que o advogado faça a sustentação oral e que todos escutem, e impedir que o advogado possa exigir esclarecimentos a respeito de todas essas matérias, é uma afronta não só ao direito de defesa da Carla, mas a todas as pessoas que vierem a ser julgadas perante o Supremo Tribunal Federal. Volto a repetir e elevar os meus respeitos aos ministros. E aqui eu faço até uma súplica para que eles mudem este tipo de procedimento, porque são processos que não têm grau de recurso, porque é uma última instância, você tem poucos recursos a apresentar, não tem ninguém que vai reexaminar ou reanalisar o que foi colocado neste processo. Então, esse tipo de exigência, esse tipo de pedido tem que ser atendido. No que toca ao processo, vocês vão receber esse material e, como a Carla muito bem disse, não tem nenhuma prova que ela tenha pedido
qualquer tipo de coisa a este mentiroso contumaz. Tanto não tem prova que numa das versões que ele dá, ele faz a afirmativa que ele invadiu o CNJ porque ele quis, e que ele teria pedido para Carla algumas ajudas e que ela teria mandado um modelo de mandado de prisão para ela cheio de erros de português. E por que eu estou fazendo referência a isso? Porque essa é a maior prova do processo. É a prova que em tese incriminaria ela, mas não tem uma mensagem, não tem uma ligação, não tem um e-mail, não tem nada que diga que ela tenha pedido, que ela tenha mandado, que ela tenha encomendado qualquer tipo de coisa. E vou além, tem um funcionário do Conselho Nacional de Justiça que ele é ouvido e é perguntado a ele, está aqui muito bem destacado neste relatório, é possível a inserção de um mandado de prisão no sistema do Conselho Nacional de Justiça? E ele diz não, porque lá há um formulário e somente os dados são inseridos, ou seja, é mais uma mentira descarada que foi inventada para tentar incriminar a Carla. Existem diversas testemunhas que foram ouvidas e que foram incriminadas antes e depois por este mentiroso. E todas elas foram inocentadas porque ficou demonstrado que não havia qualquer tipo de vínculo. E no caso da Carla é a mesma coisa. A Carla, infelizmente, ela é uma deputada que ela é muito combativa. A Carla tem pessoas que a adoram e tem pessoas que a odeiam. E isso pode gerar algum tipo de antipatia. Esta antipatia pode ter ocasionado que o julgamento não fosse um julgamento imparcial como se desejava? Talvez sim. Mas era algo que precisava ser muito bem examinado. Os ministros e a defesa estava esperando que algum ministro pedisse vista desse processo. Eles mencionaram apenas circunstâncias absolutamente frágeis para condenar a Carla por esses atos. Eles chegam ao disparate, e aqui de novo com todo o respeito, de condenar a Carla porque ela teria de alguma forma colaborado com este mitômano na emissão de alvarás de solturas falsos. E no processo se teve o cuidado de arrolar essas pessoas e perguntar para elas: vocês conhecem a Carla? A Carla falou com vocês? Algum parente da Carla comentou ou pediu algo? Nada. E o mais curioso, este Walter fez todos esses alvarás falsos, e o primeiro alvará que ele faz é de quem? Do primo irmão dele, que não tem qualquer relação com a Carla, que sequer conhecia a Carla. E eu vou antes e volto um pouco no tempo para dizer para vocês que a primeira invasão que o Walter faz ao sistema do Conselho Nacional de Justiça é de 2020, quando ele sequer conhecia a Carla. E isso não é o advogado que está falando, isso está no laudo da Polícia Federal. O laudo da Polícia Federal comprova que em 2020, quando ele não conhecia a Carla, quando sequer havia qualquer tipo de conversa a respeito de qualquer tema, ele já tinha invadido o sistema. Ou seja, são diversas mentiras que infelizmente foram consideradas para incriminá-la, mas que analisadas com imparcialidade e analisadas no conjunto probatório demonstram que efetivamente ela não poderia ter sido condenada por estes fatos. A defesa vai interpor recursos, a defesa vai pedir que todo este processo seja reexaminado para que esta injustiça que foi cometida, ela não seja perpetuada. Uma outra questão também que é importante a gente falar é que eu vou fazer um desafio para vocês. Eu fiz esse desafio com alguns deputados e faço com vocês. Eu mando a peça para vocês de decisão do Alexandre Moraes, tá, o voto dele me condenando a 10 anos. Vocês joguem isso no chat GPT e pergunta assim pro chat: aponte por favor se há incongruências e por que a Carla foi condenada. Quais são as provas apresentadas para a condenação dela? O próprio chat GPT elenca pelo menos uns 8 tipos de contradições, inclusive para a defesa, que a defesa não teve chance de 8 coisas diferentes. E além disso, quando fala-se de provas, ele diz que a prova mais concreta que ele tem
é um documento que o Walter Delgatti teria me mandado. Na verdade, não é que ele teria me mandado, estaria de posse dos meus pertences e também de posse dos deles, que era o tal mandado de prisão. Eu vou pedir para os senhores lembrarem, né, tentarem puxar pela memória, se algum de vocês recebeu esse mandado de prisão no WhatsApp de vocês, etc., quando viralizou esse assunto. Todo mundo recebeu. Quem tem qualquer tipo de ligação com política deve ter recebido. Então, como é que a única prova para me acusar 10 anos de cadeia tenha sido um documento pós-fato, não antes do fato, mas pós o fato, de um documento que várias pessoas tinham em seus celulares? Então, e não é prova, isso não é uma prova cabal de que eu tenha participado. E assim, o que eu queria apelar para vocês é que os senhores contassem a minha parte da história. Porque muitas vezes a gente vê na imprensa uma parte da história, por exemplo, a TV Globo acabou de entrar em contato comigo e disse assim: deputada, no voto do ministro, ele disse o seguinte, que como passa de 120 dias a pena, a senhora teria que perder o mandato. Então, A, ele autoriza o Poder Judiciário a determinar a perda do mandato do parlamentar. E B, determina a incidência do disposto do artigo 3, de modo que a mesa dos deputados deverá apenas declarar a perda do mandato. Não é declarar apenas a perda do mandato. É, de fato, deixar a mesa debruçar em cima disso, ouvir as partes e levar a plenário. Então não é simplesmente uma pessoa do ministro do STF dando a ordem de fazer um deputado perder o mandato. Primeiro que é um poder separado, é um poder distinto. A gente tem que ter bastante reverência à separação dos poderes no Brasil. E trabalhar para que isso seja cada vez mais um sol, uma luz a se seguir. Nós precisamos, de fato, ter a separação de poderes no Brasil. E a Câmara precisa reconquistar esse espaço dela. A Câmara tem as suas legitimidades, o seu regimento. Ela pode suspender o mandato até que essa ação penal, ela pode suspender a ação penal até que o mandato se conclua. Inclusive porque, como eu estou lá colocada por milhares de brasileiros, é justo que eles também possam decidir se eu sou culpado ou não. Passar pelo crivo da população é importante. Enfim, e aí se vocês quiserem, eu posso mandar esse voto para vocês de 120 páginas. Uma outra coisa importante, que até quero que vocês se coloquem no meu lugar. Eu tinha acabado de ser eleita com quase 1 milhão de votos. No momento que Lula ganha a eleição, eu sou a primeira pessoa a colocar no meu Twitter que a partir dali, os próximos 4 anos seriam para fazer oposição ferrenha ao PT e ao governo que eu acredito que seja um governo com más intenções. Aí, ao mesmo tempo que a gente está vendo 90 bilhões do INSS sendo roubados de aposentados e pobres, a gente vê uma deputada ganhando 10 anos de prisão por uma prova que não existe, por uma prova pós-facto e que não me liga ao crime. E eu não iria de forma alguma brincar de fazer invasão ao CNJ, brincar de mandar prender o Alexandre de Moraes, ainda mais assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. Assim, é tão ridículo que realmente, como disse a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes, seria burrice. Seria muita burrice. E eu não colocaria o meu mandato em risco por causa de uma brincadeira. Uma brincadeira sem graça. Então, para vocês terem uma ideia, a gente sabe que eles já estão buscando novos crimes, novas coisas, para tentar dizer assim, olha, como essa tese está muito fraca, então a tese do porte ilegal é fraca, porque eu tinha porte federal. A tese da invasão ao CNJ é fraca, porque não tem prova. Eles estão inventando agora uma nova tese, que em breve eu vou contar para vocês, por enquanto é sigiloso, mas eu já estou, inclusive, intimada a Polícia Federal a responder por um terceiro crime.
E eu vou provar para vocês que não tem absolutamente nada demais. Eu simplesmente, nesse fato em que eu estou sendo acusada, busquei investigar dinheiro internacional de tráfico de drogas que estaria indo para o PT. E vou ser acusada agora disso, de investigar. Então, as coisas não são sólidas, as acusações não são sólidas. Eu peço, por favor, que os senhores tenham empatia e possam mostrar a realidade do nosso trabalho. Alguma pergunta? A senhora falou que já tem apoio para se aprovar ali o fim da suspensão da ação penal, né? Mas o que a gente viu desde que a senhora foi condenada foi que poucos parlamentares se manifestaram em seu favor, assim. Por que isso aconteceu e se realmente já está acertado que isso vai se aprovar? Publicamente foram poucos, mas no meu privado, ligações, já passaram de 200 pessoas, dizendo que não é interessante adiantar a estratégia, né? Mas eu já tenho sim uma boa parte do apoio que eu preciso para poder fazer essa votação na Câmara. O próprio presidente já deu um sinal verde pro Sóstenes e o Sóstenes está assim, aguardando o melhor momento, né? Para a gente poder fazer isso. A gente ainda tem tempo. Então, tudo na vida política, a gente precisa ter o determinado momento de fazer. Um impeachment, existe um momento político para você fazer. Uma defesa, vai existir também um momento político para a gente fazer. Mas o tempo do deputado Alexandre Ramagem está sendo diferente em relação ao caso da senhora. Sim, porque o dele envolve muitas pessoas, né? E o dele, teoricamente, era mais fácil de provar que ele não tinha nada a ver com a história. Ou não também, não sei. Eu mesma dei um passo para trás na minha defesa quando vi que o Ramagem estava precisando. Mas a gente nunca imaginou também que esse processo correria tão rápido, né? A gente apresentou a defesa dia 7 de maio, ele recebeu a defesa e já marcou para o dia 9 de junho, não, desculpa, 7 de abril a gente entregou a defesa, para 9 de maio já ser o julgamento. Então a gente percebe que eles estão acelerando bastante no meu caso, não só acelerando, como colocando vários processos ao mesmo tempo, e isso já era de se esperar, porque eu fui a deputada federal mulher mais votada do Brasil. Quando a gente tem quase 1 milhão de votos, a gente coloca realmente um foco na nossa cabeça, né? Então é natural, eu era uma pessoa que sempre fui crítica à corrupção, sempre fui muito crítica à injustiça, e é natural que eles acabem de uma maneira ou de outra, talvez até inconscientemente, levando isso para o lado pessoal. Deputada, o ex-presidente Bolsonaro falou que você seria uma das culpadas de ter a eleição de 2022 e também não falou nada a respeito disso. Você se sente apontado por ele? Não, porque eu nunca, de um tempo para cá, não esperava ser acolhida. Numa situação como a gente está, é difícil você esperar acolhimento das pessoas, né? Mas eu sei que eu tenho acolhimento da família. Michele já me procurou, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro comentou meu caso. E eu acho que isso para mim é suficiente para mostrar que todo o meu trabalho não foi em vão. Com o presidente, a senhora não falou? Não. Outra coisa que eu queria deixar para vocês também é que eu tenho alguns problemas de saúde. Não sei se vocês sabem, eu já fui internada algumas vezes. Eu já fui internada com licença médica. Eu tenho um problema que se chama Ehlers-Danlos, é uma síndrome rara. Só dá em pouquíssimas pessoas na população. É uma síndrome que todo o meu corpo ele sai do lugar. Eu posso provar para vocês aqui, ó. Então só o dedo, ó. Isso é só a mão, mas tudo meu sai do lugar. Ombro, joelho, fêmur, órgão sai do lugar, costela. E isso me gera um problema muito grande de flexibilidade, inclusive venosa. Então eu tenho aqueles problemas de desmaio, né? Eu também descobri um problema do coração que chama SPOT, que é uma síndrome hipercardíaca postural ortostática. Eu não posso ficar muito tempo de pé, daqui a pouco eu vou começar a cambalear aqui.
e tem um problema de coração, foi operada do coração no dezembro do ano passado. Tenho problema com depressão, tenho mantido as minhas medicações para depressão. Digo para vocês, até aproveito o espaço aqui para dizer para vocês que depressão não é uma coisa simples. Às vezes a gente está com depressão e acha que é frescura, às vezes a gente está com depressão e acha que é só um desânimo, mas quando a depressão pega de vez é complicado e a gente precisa cada vez mais ensinar as pessoas a procurar ajuda. Por isso até apresentei um projeto de lei para poder viabilizar psicólogos e psiquiatras particulares para quem tem baixa renda. Então, para o governo pagar o valor de uma consulta, porque hoje nós não temos psiquiatras e psicólogos suficientes na rede pública para atender as pessoas. Enfim, então também esse problema de saúde meu ele tem sido prejudicado por conta de todo esse estresse. Eu vou entrar com um recurso que vai ser entrado no começo da semana que vem, que chama agravo regimental, contra a decisão do ministro que não suspendeu o andamento da ação penal pelo fato de estar tramitando um pedido na Câmara. Há um outro recurso que vai ser interposto depois de publicar o acórdão. O acórdão é a decisão da primeira turma que condenou a deputada, ainda não foi publicado no Diário Oficial, a defesa ainda não foi intimada. Quando ela for intimada, vai apresentar um recurso que chama embargos de declaração para pré-questionar e discutir algumas matérias que foram omitidas e que são contraditórias no voto que foi preferido. Depois desses recursos e dos resultados, ainda a defesa pode interpor alguns outros recursos que, no momento adequado, vão ser manejados. Doutor, o senhor fez críticas aqui à produção do STF, mas eu queria entender se o senhor estende essas críticas à PGR e à Polícia Federal. Quer dizer, o senhor entende que há falhas na apuração desde o relatório da PF? A minha crítica foi à forma do julgamento. Porque se você for examinar que quem é deputado, quem é senador, ou quem for o privilegiado, vai ser julgado apenas pelo Supremo e uma única vez, porque o mérito vai ser enfrentado de forma exaustiva só uma única vez, não se poderia impedir o advogado de ter o direito de sustentar com cada ministro presente, como era no passado. Talvez o volume de processos está tão grande no Supremo, porque o Supremo acabou admitindo como competente para examinar diversas questões, que eles mudaram o entendimento, não mais permitindo que o advogado pudesse fazer esse tipo de defesa. E isso acontecendo, o que eu faço? Eu gravei um vídeo de 54 minutos, reiterando todos os argumentos que eu pus na defesa escrita e todas as preliminares que eu entendi que eram necessárias para que o processo fosse convertido em diligência. Mas a única pessoa, o único ministro que disse que examinou e assistiu meu vídeo foi o relator. Nenhum dos outros fez qualquer comentário sobre o que eu falei no vídeo. Então eu não sei se eles assistiram essa sustentação oral. Se eu estivesse fazendo essa sustentação oral com cada um deles presentes, eu teria certeza que todos eles assistiram. E todos eles teriam que responder a todos os questionamentos que eu fiz. Então a minha crítica é a forma do procedimento. Que essa forma deste procedimento é injusta e essa forma desse procedimento diminui a amplitude que a defesa pode exercer o seu direito. Deputada, aproveitando, a senhora citou alguns problemas de saúde, demonstrando que esse processo teria causado esses problemas de saúde, mas eventualmente, caso seja mantida essa condenação, esses problemas de saúde também podem ser usados pela defesa para não se cumprir uma prisão em cadeia, né? Tentar uma prisão domiciliar, alguma coisa assim. Olha, eu vou seguir, ainda que seja injusta a decisão, eu vou seguir a decisão. Então, eu sigo lei, eu sigo ordem judicial. Se acontecer de ter prisão, eu vou me apresentar para a prisão. Mas eu hoje não me vejo capaz de ser cuidada da forma como eu tenho que ser cuidada, com constantes. Eu estou pegando vários relatórios dos meus médicos
E eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Então a gente deve apresentar isso no momento oportuno. A senhora pode comentar também o caso do processo do TRE de São Paulo, que decidiu pela publicação, suspender a divulgação. Em que pé que está? Quais recursos que a senhora está entrando agora? O processo do TRE, ele nasceu de uma denúncia do PSOL, apontando algumas frases que eu teria colocado nas minhas redes sociais. Um dos casos, por exemplo, foi Tá ruim pra você, né? Alguém troca com ela? Mas tem que abaixar. Algum desses casos foi, por exemplo, um pedido de resposta do Tribunal Superior Eleitoral, porque algumas urnas estavam sendo trabalhadas dentro de um sindicato dos trabalhadores. E eu perguntei por que o sindicato dos trabalhadores, já que ele é ligado ao Partido dos Trabalhadores. Então, o fato de eu questionar o porquê aquelas urnas estavam sendo manipuladas ali, manipuladas no sentido de mexer, né? Não manipuladas no sentido de... Até porque eu sou uma pessoa muito direta. Se eu quisesse dizer que eles estavam adulterando as urnas, eu teria usado a palavra adulterando e não manipulando. Manipulando no sentido de manipular, com as mãos. E aí eles disseram que eu estava acusando o sistema eleitoral. Outras frases que eu coloquei como uma pessoa indignada com a eleição, indignada com o resultado, e eu como deputada federal já eleita e reeleita, eu tenho imunidade parlamentar. Eu não xinguei ninguém, eu não acusei ninguém, eu só critiquei e questionei. Questionar não é crime. Aliás, não só não é crime, como é o meu dever. Um deputado que não questiona, um deputado que não investiga, um deputado que não fala o que a população quer que seja dito, é um deputado que não trabalha. É aquele tipo de deputado que você não vê nunca. Então, eu sempre, como estou muito presente, eu questionava, eu apontava. E eu estou sendo caçada, quer dizer, eles querem me caçar, né? Por palavras. E palavras, opiniões e votos não são motivos de cassação. Então, a gente está recorrendo já ao TSE. O TSE deve julgar isso. A princípio, eu estou caçada, mas eu preciso reverter isso no TSE para ficar elegível. E a gente vai trabalhar para isso também. Isso tem algum prazo? Não tem prazo, mas o ideal é que seja até o ano que vem, né? Isso. Para eu poder... O ideal é que eu consiga fazer isso até abril do ano que vem, para poder dar tempo de eu ficar elegível. A senhora pretende disputar a eleição, ano que vem, caso possa? Sinceramente, eu gostaria de ter essa esperança, mas eu não sei se vai ser possível. Se falar, eu gostaria de participar da política mais, eu acho que eu ainda tenho muito a contribuir para a política. Mas, ao mesmo tempo, não é fácil ser uma pessoa correta na política. Não é fácil ser uma pessoa combativa na política. A gente vê, por exemplo, quando eu coloquei nas redes sociais, vários amigos, né, colocaram nas redes sociais a questão da invasão do CNJ. E aí, quando você pergunta para as pessoas, né, no Instagram, várias pessoas disseram assim: se ela tivesse roubado 90 bilhões do INSS, estava solto. Então, a discrepância da justiça para certas pessoas é tanta que isso te faz acreditar menos na política. Mas eu não entrei na política para poder mudar o mundo de uma hora para outra. Eu entrei na política para poder influenciar as pessoas, para poder, desde 2011, dar contribuições, trazer novos projetos, conscientizar as pessoas, trazer as pessoas para participar mais ativamente da cidadania. Então, assim, não é uma decisão que eu já tomei. Mas eu tenho, assim, um pé de cada lado, digamos assim. Bom, pessoal? Obrigada, tá? Vocês todos têm o telefone da Karina? Eu vou mandar pra Karina e ela manda pra vocês tanto esse material. Eu tenho impresso aqui pra quem quiser impresso, acho que eu tenho alguns. Você quer impresso esse? Pode ser, mas é melhor também. É melhor online, você vê no computador.
Tá, ela vai mandar pra vocês o voto do Alexandre. Eu peço que vocês coloquem no chat GPT de verdade, porque o chat ele não é ele é imparcial, né? E aí mando também essa análise que tem um compilado de tudo, porque são mais de 600 páginas para vocês verem. Então a gente fez um compilado para que vocês possam ver com mais facilmente, por exemplo, os 6 depoimentos que ele deu, a diferença entre um e o outro. A gente fez uma tabelinha bacana para vocês poderem fazer mais rápido. Tá bom? Obrigada, pessoal. Se alguém quiser utilizar o toalete ou o banheiro, tomar um café, fiquem à vontade.